Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, daqui, sabe de onde? Direto da Bienal 2024. Esse cenário lindo aqui atrás, ó. E eu tô aqui com escritores todos os dias. Eu, Rogério Vale, a gente tem entrevistado aqui no nosso podcast da Editora Chave Mestra só gente aqui de conteúdo. Porque eu falo que podcast, livro, tem muitos por aí. Mas aqui na Editora Chave Mestra a gente está trazendo conteúdo parrudo, que a gente fala, de qualidade, não é nada raso não. A gente está falando aqui com escritores para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro, aí das finanças, então tem muita coisa boa. E hoje não poderia ser diferente, tudo bom? Eu tô aqui, ó, Nayara Jundi, que participa desse livro aqui, pera que eu já vou apresentá-la, mas está participando do Poder da Mentalidade Financeira, os Pilares para um Futuro Próspero. Vamos entender aí sobre prosperidade, vamos entender sobre muita coisa. E eu quero primeiro, antes de te apresentar, Nayara, te agradecer pela tua participação. Oh, meu bem, eu que muito agradeço. obrigada, é uma honra estar aqui, viu? Você veio de onde? Você é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo mesmo. Pertinho. Pertinho ainda. Ótimo. Peguei só o trânsito mesmo de São Paulo, normal. Eu acho que tá mais rápido vir de fora de São Paulo. Normal. Mas que bom Somos que você... aqui, já estamos acostumados, né? Que bom que você já tá aqui com a gente nesse evento, Já. que eu acho que é um marco para vocês escritores, Com né? certeza. E lançou faz pouco tempo, né? Quarta-feira foi o lançamento do nosso livro, agora é dia 11 de setembro. Gente, foi incrível, inclusive agradecer a editora. Pode agradecer que né? essa câmera é sua. Ótimo, a editora agradecer vocês, porque olha, que atendimento, o pessoal todo organizado, ajudou a gente ali se manifestar, a vender os livros, inclusive, Que sabe? legal. Foi bem legal. Obrigada, viu? De coração. Ótimo. Foi uma recepção maravilhosa. E a gente que agradece por vocês confiarem, né, na editora. Tem todo um Sim. trabalho da equipe, mas a equipe também precisa dos escritores. Então a gente só trouxe gente aqui que realmente são pessoas que a gente escolheu a dedo, não é qualquer um não, viu? Isso é então a gente verdade. está comemorando, inclusive aqui na Bienal, 3.000 autores já. São 3.000 autores já, a gente muito, comemorando aqui. Sábado a gente vai ter, você vai ver esse podcast talvez em outro dia, mas nesse sábado dessa semana a gente está comemorando aí, especial, vai fazer um vídeo bem legal, vocês vão ver tudo. Mas vamos agora pro que interessa, viu? Porque é a história da Nayara Jundi, ela que é CEO da Diz. Inclusive ela trouxe aqui uma caneca, um presente. Eu falei, segura meu presente aí. Quer mostrar já? Com certeza. E ó, olha eu só, apresento gente, preto com branco e dourado. Igualzinho, E né? é igual, nossa, deixa eu mostrar aqui, ó. Igualzinho. Mostra aí, Vitor. Tá vendo aqui? E a gente não combinou, hein? Não combinou. Estamos no mesmo propósito aí, hein? É um presente de verdade, Muito tá bom, obrigada, Débora? É um presente muito pra você. obrigada. Ó. Eu que agradeço. Tá com Vou mostrar aqui, Vitor. a nossa... Pode pegar na minha câmera pra gente mostrar com detalhe. Tá vendo aí, ó? Ó. E o slogan tá atrás, Eita, linda. que é No Diz, No Seed. Ótimo. E é bem isso, a gente tem que plantar, a gente tem que semear. E ela vai falar tudo isso aqui. É isso mesmo. Deixar aqui, ó. E a gente vai apresentar melhor, ó. A Deezer é uma empresa especializada em consultoria financeira, blindagem patrimonial, ela vai explicar tudo aqui, e tem 30 anos, apenas 30 anos ela coloca aqui, pós-graduada em estratégia de negócios e mestranda em economia. Começou a jornada desejando ajudar os pais com as finanças. E com 18 anos conseguiu o primeiro emprego na GE, é isso? Como recepcionista. General Electric. Lembra aquele na GE. das geladeiras? Todo Ótimo. mundo lembra. Como recepcionista, com certeza tem muita história para contar, porque tem todo um começo pra gente chegar aonde está, né? E depois Sem crescer. dúvida. E ela percebeu que mesmo subindo de cargo e ganhando mais, vivia em dívidas. E então, em meados de 2018, compareceu a uma palestra de educação financeira e foi quando tudo mudou. E depois disso, com muitos estudos, certificações e principalmente muito autoprática, descobriu a paixão, transformar problemas em oportunidades para permitir que as pessoas se realizem, se protejam e alcancem a prosperidade. É como eu escrevo no meu propósito. Ela escreveu aqui, ó. Então, é com ela que a gente vai falar hoje. Então, você vai tirar todas as suas dúvidas. Claro que num spoiler, tá, gente? Porque aqui, se você quiser, você vai comprar o livro depois, né? Por favor. Tá aqui o link, depois na descrição a equipe da gente vai colocar aqui e vocês vão ficar sabendo também. Tem o contato dela, o da empresa é Diz, então é DEES em English e ponto company.
E você tem o teu também. Tem o meu, que é Eu Sou a Jundi. Eu Sou a Jundi, com um I, tá, gente? Isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Falar sobre protegendo seu patrimônio em crises econômicas, que é o capítulo 21. Perfeito. Como que foi, primeiro de tudo, antes da gente entrar no tema, como que foi escrever um livro? Você já tinha escrito? Você tinha essa ideia? Minha primeira vez, foi minha primeira vez. E a ideia não veio de mim, tá? Nós, lá na empresa, nós temos alguns consultores, temos vários consultores, e um consultor pegou, me chamou e falou assim, que é o Marcos, inclusive, agradeci ele aqui no lançamento e vou agradecer aqui novamente. O Marcos virou e falou assim, fiquei sabendo que vai ser lançado um livro e ele tem tudo a ver com você e eu vou te mandar o contato lá da editora, você faz lá a entrevista com eles. E aí eu falei assim, nossa, né, como assim, né? Ele falou assim, você tem que falar a sua história, o que você faz dentro da empresa, como você ajuda a gente, porque eu falo assim, né, tudo começa lá de dentro, né? Claro que nós temos os nossos clientes, mas para mim, se os meus consultores não estiverem bem, não faz sentido a gente ajudar os clientes. Então, eu falo que as pessoas que estão comigo, elas têm que estar em abundância, elas têm que estar bem, elas têm que estar entendendo, têm que ter a mentalidade. A gente exige isso dentro da empresa. E é claro que quando você faz isso, né, você está semeando na vida dos seus consultores, automaticamente você quer semear na vida de todo mundo. E ele falou isso pra mim, fiquei super emocionada. Aí eu falei assim, vou topar esse desafio. Conversei com o pessoal e aí conversei lá com vocês. E aí foi meu primeiro desafio, né? Colocar tudo ali inscrito, né? Porque eu acho que esse é o maior desafio do autor, né? Sim. A gente sabe fazer tudo ali no dia a dia. Mas e colocar isso num papel? Parece que esse que é o desafio, principalmente, né, em um capítulo, né? É o mais difícil, você enxugar tudo, né? Então, assim, claro que a gente não coloca tudo, sim, mas a gente vai, né, dando uma... Então conta aí, como que foi escolher? Porque a gente sabe que você escrever um livro solo é uma responsabilidade, mas quando você vai escrever um capítulo, para você sintetizar tudo e colocar ali, como que foi sua escolha? O que você pensou, de repente, de escolher o pessoal? É assim mesmo, viu, gente? Aqui é Bienal, o pessoal passando, o pessoal dá coraçãozinho, dá tchau. A gente faz isso de propósito, que é pra todo mundo conhecer o autor aqui. É isso aí. Como que foi pra você escrever um capítulo? O que você pensou lá? O que eu vou trazer aqui? Porque você tem conteúdo, você tem uma empresa. Primeiro eu fui atrás de saber o que o pessoal tava falando. Pra a gente não ter também essa questão de falar a mesma coisa, né? De copiar. Como eu vim da educação financeira, então eu vi que tinha muita gente falando de educação financeira. E realmente a educação financeira é a minha paixão. Foi por onde eu comecei ali essa questão da Nayara hoje no mercado financeiro e tudo mais, mas começou ali na educação financeira. Mas eu vi que muita gente já estava falando disso. E eu tenho um sócio, inclusive, Dani, um abraço para você. Eu tenho um sócio que é o Daniel, e ele falou assim, fala do que ninguém fala, que é o que a gente faz. Ótimo. Né? Que é realmente a blindagem patrimonial dolarizada. Ele falou, fala sobre isso. Aí eu falei, eu não vou falar o dolarizada no livro, mas eu vou falar sobre o que eu passei por isso. Como que eu me blindei no meio de crises. E quando as pessoas falam crises, a gente acha que é só a crise pandemia, crise econômica. Não, existem as crises pessoais das nossas vidas. Que a gente passa por algumas crises. Então eu escolhi realmente esse capítulo para focar nisso. E aí eu consegui desenvolver a minha história um pouco falando sobre isso. Ótimo. Então, expliquei um pouco o que é o maior patrimônio. Se eu perguntar hoje pra você, Débora, o que é o seu maior patrimônio? Você sabe me dizer? Eu não posso falar porque eu li o seu capítulo. Eu ia fingir que eu não sabia só pra acertar, mas eu sei. Mas pergunta pra quem não sabe ali naquela câmera. Eu acho que muita gente não sabe. Eu acho que antes de você também ler, você deve ter respondido que o seu maior patrimônio talvez seja a sua família, seu dinheiro, sua casa, o seu carro. E ali eu dou já, dando um spoilerzinho, né, que eu falo que não, o maior patrimônio somos nós mesmos. Né? Aquela questão da máscara do avião. Lembra que a gente, quando você entra no avião, fala, olha, em caso de pressurização, ou seja, em casos de crise, coloque a máscara primeiro em você e depois no amiguinho do lado. É sobre isso, né? Se nós somos nosso maior patrimônio, a gente tem que fazer tudo pra gente estar bem primeiro e aí, consequentemente, a gente consegue ajudar ali as pessoas que a gente ama em nossas voltas.
E você fala muito nesse começo sobre isso, né? Por isso que eu até me interessei. Falei, nossa, e até você brinca, né? Com certeza você leu, né? E eu achei até importante falar, ó, quando você fala isso, ó. Você talvez você comenta até brincando, você talvez até dê risada aqui, ó. Sim. Às vezes você dá aquela risadinha dizendo, até parece, mas é a pura verdade. Você sabe me dizer quem é a maior máquina de fazer dinheiro que existe na sua vida? Aí eu já queria essa máquina, né? É exatamente isso. Quando a gente não tem clareza, Sim. e vocês trazem isso nessa área da finança, vamos dizer aqui, no nosso podcast de hoje, é na área das finanças. Quando você traz essa clareza para a pessoa, né? Seja numa consultoria ou a pessoa lendo o teu livro, ela pode entender, caramba, realmente, porque quem que vai trazer? Né? Só a gente. Então, nós somos nós somos a máquina, é isso? Exatamente. Como que é isso? Como que eu tenho que pensar? Sendo a máquina, você fala no teu capítulo, para quem não leu, sobre o cuidado com isso? É ter clareza, é investir, é aprender primeiro, né? A questão da máquina é uma brincadeirinha que eu faço ali no começo do livro, para a pessoa começar a ter noção que, às vezes, a gente dá muito valor ao que está externo, né? Então, eu brinquei com a máquina, por quê? Se você tivesse realmente uma máquina de fazer dinheiro, o que você faria por ela? Você faria tudo, você faria um seguro de vida, você ia proteger ela, você ia colocar no melhor cofre, você ia fazer tudo para proteger aquilo, porque afinal de contas é uma máquina de fazer dinheiro, né? E aí o que eu faço? Eu trago isso para a sua realidade. Não, peraí, a máquina de fazer dinheiro é você. Então o que você tem que fazer? Você tem que se autocuidar. Claro que a gente fala de cuidados aqui de finanças, Sim. né? Existem outros altos cuidados, o cuidado com a saúde, né? O cuidado realmente com a mente. Hoje em dia você vê que as pessoas precisam realmente se cuidar da mentalidade, cuidar do corpo, e tá muito forte isso, né? Mas aqui, como a gente está falando de dinheiro, eu falo justamente disso. Dessa máquina de dinheiro que você tem que cuidar dela. Então, como fazer isso? Imagine... Aí, vou deixar outra pergunta aqui para vocês. Imagine se você tiver que trabalhar até o final da sua vida. Né? E aí, como que vai ser isso? Você com 90, com 80 anos, tendo que... Pode falar? Pode sim. Eu só vim aqui desligar aqui o cronômetro. Vamos lá. Então você com 80, 90 anos da sua vida... você tendo que ainda trabalhar. Como que você vai fazer isso? E a gente tem uma brincadeirinha no mercado financeiro que a gente fala que o INSS isso nunca será suficiente. É bem isso. Isso, né? Eu espero que não, a gente deseja que não, mas se minha geração, se a gente conseguir ter um INSS. É a realidade, né? A gente tá falando aqui de realidade. Exatamente. Isso se a gente conseguir ter uma aposentadoria ali através, mas você vai depender só disso, e isso vai ser suficiente para você. Então eu começo a trazer o leitor e eu trago meus clientes também um pouco para essa realidade. Vou puxando para ele. Assim, olha, se você não fizer hoje pelo amanhã, vai ser meio complicado. Então, a gente tem que realmente, que eu brinco bastante, inclusive... a DIS, né, ela veio, esse nome, né, da minha empresa, ela veio disso, né? Tá. O ao contrário de DIS é seed, né? Seed em inglês é semente. Eu pedi para Deus realmente um nome para colocar na minha empresa. E eu sempre fui uma pessoa que semeei muito. Fui semeando muito, semeei muito. E às vezes você dá uns tombos que você fala assim, meu Deus, eu tô semeando e não tá acontecendo. O que está acontecendo? E aí eu li um versículo na Bíblia, que era Mateus 13, 23 ali, mais ou menos. E, na verdade, é o capítulo inteiro de Mateus 13, que é uma parábola que Jesus fala, independente da sua religião, a gente está aqui para dar ensinamentos, né? Então, independente e para falar da sua história, né? O que você viveu, o que você acreditou. Sim. Mas assim, eu acho que independente da sua religião, a gente não pode negar que existem ensinamentos na Bíblia que são para qualquer pessoa, né? E aí, ali na parábola ali de Mateus 13, ele fala assim, que tem um passarinho que joga sementes em vários solos. E tem um solo que não acontece nada, tem um outro solo que começa a crescer e quebra, e aí ele fala de um solo que ele fala que é do coração bom, enfim, lógico, né, que a parábola tá falando disso. Fértil, que né? aí a palavra entra e ela fortifica, ela vira frutos.
Inclusive, acho que você colocou até aqui, né, no capítulo. Sim, é minha frase de efeito. Ah, tá. Posso falar? Pode. Vou falar aqui a frase dela, ó. Investir não é apenas plantar, mas escolher o solo certo. Terras férteis geram prosperidade duradoura. Terras pobres, um fruto passageiro. Nayara Jundi. Isso. E, na verdade, a Nayara, ela quando fala isso é porque ela traz todo um significado. Você vê o significado no nome da empresa, Sim. o significado trazendo a luz da Bíblia, da palavra. Então, sempre pra você foi isso, um significado Sempre, mesmo. sempre. Eu acho que Pra ter essa prosperidade, porque... eu acho que a gente tem que realmente colocar o que tá dentro da gente pra fora. Eu acho que isso que é o empreendedor, né? O empreendedor, ele é isso. Né? Ele pega a história de vida dele, a realidade do que ele passou e ele coloca pra fora ali as ideias, a vivência dele, que é o que eu falo hoje muito na consultoria, né? Eu brinco bastante, falo assim, olha, quando você contrata uma consultoria, não é que você está contratando só um curso ou um direcionamento, você está contratando uma história de uma pessoa que ela errou muito para aprender. Então ela foi errando, então eu vou tirar todos os seus erros. Você não vai precisar errar tanto, porque todo mundo quando começa, ainda mais hoje no Brasil, a gente não tem educação financeira. A gente não tem educação financeira. Então você começa pela educação. Aí, beleza, consegui juntar o dinheiro, que todo mundo faz, joga na poupança. Aí entende que na poupança não rende nada. Aí, mas eu vou fazer o quê? Teve uma estatística na B3, eu fui Eu fui também na feira da XP e eles estavam falando lá na B3 uma estatística de números enormes de pessoas que se cadastram na bolsa, faz contas em corretoras, não só da XP, mas EQI, várias questões e não fazem nada. Ou seja, a pessoa até tem a curiosidade, mas não tem a coragem. Por que ela não tem a coragem? Porque ela não tem conhecimento. Por que todo mundo joga na poupança? Todo mundo conhece a poupança. Ou não conhece muito, né? Porque só joga porque... Ah, tá. Entendi o que você quer dizer do conhecimento de é o que eu sei. É o que eu sei, é o que tá tendo. Então vou deixar lá. Eu sei que não rende. Mas eu prefiro deixar onde não rende, que eu conheço, do que ir atrás e realmente, né? Aí você vai entendendo tudo isso. E eu passei por tudo isso. Eu não vim de uma família que me ajudou em educação financeira. Minha família não tinha educação financeira. Não tem ninguém que é do mercado financeiro. Então, não tem desculpa pra você, viu? Tem. Que às vezes não cresceu naquela família, que todo mundo tá ali, planejando, desde novo, falando, olha, filho, esse aqui da sua mesada vai pra tal, né, tantos por cento. Não teve isso. Não tive, pelo contrário. A minha família, meu pai, meu irmão, é tudo no ramo imobiliário. Então, você imagina, né? Você é doida de ir pro mercado financeiro, o que traz segurança é o terreno, né? Que eles brincam, né? É o terreno, é a casa, é isso que importa. Então, assim, realmente como foi pra você? De onde surgiu esse... Então, surgiu realmente das minhas dívidas, né? Quando você eu conto ali. Eu realmente fui crescendo, né? Como qualquer um que, né? Começa a trabalhar, você começa a subir de cargo, você começa a ganhar mais. E eu tava vendo que cada vez que eu ganhava mais, minha vida tava uma zona. Eu falei, gente, eu não consigo fazer as coisas, tem alguma coisa errada. E aí, realmente, foi um amigo meu, né? Leandro, beijos. O Leandro me ajudou, ele falou assim, vou te ajudar, vamos lá, vamos para uma palestra, vamos começar a conversar sobre isso. Ele já era investidor, ele já fazia investimentos. E aí a gente começou, e aí quando eu comecei a colocar em prática, realmente, só o fato de me organizar, primeiramente, não foi investir, de me organizar, que eu comecei a respirar. Falei, gente, todo mundo precisa passar por isso. Gente, como é gostoso sobrar dinheiro, né? Fazer sobrar dinheiro. Porque se você entrar num ciclo, realmente não vai sobrar dinheiro. Agora, se você faz o dinheiro sobrar pra você, você pode ter certeza. Hoje, Débora, se eu perguntar pra você assim, ó, a partir de hoje, Débora, ou você perde o seu emprego, ou a gente vai ter que diminuir o seu salário 20%. Você vai falar o quê? Prefiro que você diminua o meu salário do que eu perder o meu emprego. Sim. Perfeito. Por que você já não faz isso hoje, então? Você ia conseguir viver com isso. Você ia dar um jeito. Ia ter que dar um jeito, né? Você ia ter que dar um jeito. E a realidade de muitas pessoas já, né?
Eu acho que assim se eu ela acho for não. pensar, ela consegue. Eu coloco no meu livro, certamente, que as pesquisas, as estatísticas falam que 78% dos brasileiros estão endividados. Sim. Né? Sendo que as idades de 41 a 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,2%. Pois é, você imagina, né? Você trabalhou quase a sua juventude inteira, 40 anos, e aí? Exato. Ainda estou endividado, não estou conseguindo... às vezes a pessoa até conquistou algum bem, mas ela não consegue administrar esse bem, que é o que eu brinco, né, também, que é o que a gente fala muito da blindagem patrimonial, né? Crescer, mas proteger. E isso é igual sucesso. Se você está só crescendo e não está se protegendo, uma hora vai dar errado. E se você... Não, pode terminar. Não, se você... E se você também tá... fugiu eu acabei agora. cortando ela, tá vendo? Fugiu. Mas eu entendo o que eu ia, na verdade, te perguntar sobre o que é essa proteção, que as pessoas ainda não têm ideia. Porque a gente tá falando, claro, no podcast para leigos também. Sim. Que com certeza, às vezes, vai procurar... E eu já vi aqui o pessoal comprando alguns livros, procurando pelo título. Então, poder da mentalidade financeira. Não, eu quero entender. Sim. Eu vi um jovem hoje comprando esse livro. Ah, que legal. Jovem. Porque você fala, não, mas eles não querem saber sobre isso. Querem. Um jovem, não tô falando um jovem de 18, 20, não. Um jovem, 12 anos ele devia ter no máximo. E aí eu falei, caramba, o que levou um jovem a adquirir um livro sobre mentalidade financeira? Então, de repente, a gente tá falando aqui com pessoas leigas mesmo, que não tem nem noção. Então, o que é essa blindagem? Quando você fala blindagem, em que sentido real mesmo? O técnico ali? O técnico tem dois tipos de blindagem, tá? Que a gente fala e a gente utiliza dentro das consultorias. Tá. Existem as blindagens de seguros, que a gente fala. Então, você tem um seguro de invalidez, o seguro de vida, que as pessoas não entendem que o seguro de vida hoje é um dos dinheiros mais baratos e que você consegue fazer um planejamento sucessório para elas. O que é planejamento sucessório? Ótimo. Quando você vem a falecer e esse dinheiro entra para sua família para pagar o inventário. Que lá, esse dinheiro não vai entrar em inventário. Quando algum bem seu entra em inventário, você tem que pagar para ele sair. Então você não consegue. Então, por exemplo, hoje, Débora, você tem um filho e você tem uma casa. Você vem a falecer e você não passou essa casa em vida para o seu filho. Para o seu filho vender essa casa, fazer alguma coisa, ele tem que pagar um inventário. Hoje aqui em São Paulo está bem altinha essa taxa. Então é quase 10%, 12% do valor do imóvel. Então peraí, se eu tenho uma casa de R$1 milhão, o meu filho tem que ter quanto? Quase R$120 mil para pagar? Como que a gente faz isso? E aí você fala assim, mas eu deixei também lá na corretora, no meu banco. Seu filho não vai ter acesso. E todo esse dinheiro entra em inventário. O único dinheiro que vem realmente, diretamente para o seu filho é através de um seguro de vida. Então já começa por aí. Então a gente faz essas blindagens nesse sentido. E que não é tão... Te cortei, mas e que não é tão caro se você for pensar num valor de quem... Não é só pensar em quem vai ficar, né, gente? Porque às vezes a pessoa só fala, não, mas eu já tô deixando patrimônio. Gente, sim, mas você já tá deixando o principal. Mas você consegue também fazer hoje, a gente tem... Porque hoje a gente mexe muito com seguros de vidas internacionais, tá? Que aí eu falo um pouquinho da dolarização, que é a diversificação que a gente faz, e a blindagem também, que é um pouco que eu falo sobre essa frase. Tá. Então, dentro do seguro de vida, você também tem a opção de você pagar um seguro de vida que você pode tirar lá na frente como investimento. Então, você tem duas opções hoje. Você tem um seguro de vida só para esse sentido, né, de falecimento, mas você também tem um seguro de vida que ele entra um pouquinho a mais o valor, mas que ele entra investindo, né? Hoje a gente tem algumas opções de investimento dentro do S&P 500. S&P 500, para quem não sabe, é um dos índices maiores do mundo, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então pensa, Amazon, Apple, Google, tudo que a gente conhece, Coca-Cola, McDonald's, tá dentro desse índice. Então imagina você tá investindo dentro desse índice. Ótimo. Tem como, né? Então tem várias possibilidades. A gente vai, por isso que é a importância da consultoria, porque cada realidade é uma realidade. Porque é assim, eu acho que todo mundo é genérico, né? Me fala qual é o melhor investimento hoje? Depende.
Me fala como é a sua vida, me fala o teu propósito. O teu propósito, né? Qual os valores que você tem disponibilidade, qual é a sua realidade financeira. Mas tem pra todos. Sim. Tem pra todos, né? E é uma coisa que você dava. Eu vou te cortando, mas você vai me cortando também. Não tem viu? problema. Aqui a gente vira um bate-papo gostoso. Super gostoso. Mas aí a gente eu acabo cortando aqui os entrevistados, depois eu tomo um bronco. Porque assim, quando você fala aqui, primeiro que você não tinha isso. Você não sabia como começar, você teve o auxílio até, o amigo já tá agradecido aqui. Quem foi que te ajudou? É o Leandro. Leandro, que bom, viu? Porque ela só tá aqui hoje falando desse assunto porque você Com deu uma certeza. ajuda. E aí, você não tinha isso. Você adquiriu, ok, mas você fala muito aqui sobre que você aprendeu, a palavra mágica era diversificar. Perfeito. Para quem ainda não sabe como que é feito, claro que tem que ter a consultoria, mas você tá ali em consultoria com uma pessoa que é aquele risco que não quer arriscar muito. Perfeito. Que é aquele, como vocês chamam, aquele investidor Conservador. Conservador. E aí ele não tem tanto essa ideia de como começar e ele quer a sua ajuda massiva ali. Não, tem um perfil conservador. Como que é isso? Mesmo no conservador, é legal diversificar? Como que é feito isso? É obrigatório diversificar, não é mais legal. Mesmo... é obrigatório. É obrigatório diversificar, tá? É obrigatório. Hoje em dia a gente fala que é uma coisa que é essencial para qualquer pessoa. Porque a diversificação não tem a ver com o perfil do cliente. Ótimo. Se ele é conservador, moderado ou arrojado, né? O que você vai diferenciar é os ativos que você vai colocar. Então, se você é um arrojado, você vai colocar em ativos um pouco mais arriscado. Então, você vai diversificar dentro dos ativos arriscados. Então, sempre diversificar, independentemente do teu perfil. Independentemente do seu perfil. Você vai ali diversificar dentro do seu perfil, dentro da sua realidade. Só que eu vou um pouquinho mais além, tá? Porque hoje em dia, todos os coachings, né, que a gente fala aí de finanças famosos, que falam muito do mercado financeiro, eles falam da diversificação brasileira, do Brasil. Tá. Né? E eu falo um pouquinho mais além disso, né? Que onde eu comecei toda essa minha história falando sobre isso. E se o Brasil quebrar? Como está lá na Bolívia, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Venezuela. E aí, e se quebrar? Você é um milionário rico? Então, a diversificação ela tem que ser muito além só dentro do nosso mercado. Né? Eu vou investir em CDB, em LCI, LCA. São os ativos que a gente tem hoje no mercado. Em CRI, em CRA, enfim. Legal, muito bem. Mas, né, tem um mas, espera aí. E depois disso? Então, por isso que é legal da consultoria, porque você também já está abrindo outros campos, mostrando... É quando você fala da dolarização? Perfeito. Então, eu vou pedir para você falar. Porque a gente falando... Olha quanto tempo já foi aqui. Daqui a pouco a gente está encerrando nosso podcast. E ela não pode deixar de falar isso aqui. Porque você não pode investir só aqui no Brasil. Exatamente. E como que é isso? Eu, mesmo sendo um pequeno investidor, vamos dizer pequeno, que ainda não conheço muito... Posso fazer isso fora? Você deve fazer isso fora. Hoje, dentro da nossa consultoria, a gente, independente do valor que você tem, a gente vai orientar você a uma parte da sua carteira jogar lá para fora. Você investir de fato em dólar, né? Por que o dólar, né, Ana? Você ama os Estados Unidos? Não, porque o dólar é a maior moeda do mundo. Hoje, a maior liquidez do mundo que tem é em dólar. O mundo inteiro, ele gira em dólar. Né? Ele não é a moeda mais forte em questão de valores. Você vê que o euro, às vezes, sempre está um pouco mais caro do que o dólar. Mas todas as transações do mundo é feita através de dólar. Outra pesquisa que eu falo para vocês fazerem. Quais são as maiores reservas do mundo? A China tem a maior reserva do mundo em dólar. Opa, mas espera aí. Por que se os países estão fazendo reserva em dólar, por que você não faz essa reserva? Ótimo. Né? Quando às vezes eu vou fazer palestra, quando eu vou palestrar, eu sempre levo uma brincadeira. Eu levo uma nota de R$100, R$100, eu levo uma nota de $100. E eu falo pra todo mundo, vamos escolher. Quem puder escolher, vocês escolheriam qual? Levanta a mão quem escolhe o dólar. Todo mundo, levanta a mão. Levanta a mão quem quer ganhar reais. Ninguém levanta. Mas peraí,
Se todo mundo quer ganhar em dólar, por que a gente não está tendo reservas em dólares? Né? Por que a gente não está investindo em dólares se todo mundo já tem uma consciência que é inconsciente, mas ela tem uma consciência que o dólar é melhor do que a nossa moeda? E por que você não faz isso? Você não acredita que... caminhando pro final Ai, aqui, meu mas Deus. você não acredita que seria por desconhecer, claro. Perfeito. Mas mais ainda do desconhecer, às vezes até sabe no inconsciente, mas pelo medo. Com e aí é certeza. onde está a consultoria, e aí é onde eu quero que você deixe suas palavras finais para lá, também convidando essas pessoas a conhecer o seu trabalho. Não é isso, não é o medo de, vou me arriscar, mal sabendo que o risco maior está investindo só no Brasil, né? Na verdade, hoje eu venho fazendo esses trabalhos, esses podcasts, a questão do livro, né? Tô trabalhando um pouco mais agora o Instagram, tudo justamente pra gente tirar essa desmistificação desse medo que as pessoas têm, não só de investir, mas também investir lá fora. E principalmente fazer isso de uma forma correta, segura, de uma forma... Hoje a gente trabalha com uma das maiores seguradoras do mundo. Né? Se você procurar lá, tem seguradoras que a gente trabalha de 300 anos. Então, eu convido realmente vocês a seguirem a gente, a qualquer dúvida tirar com a gente de verdade, porque a gente está aqui para isso, para a gente se desenvolver, e quanto mais eu puder semear na vida das pessoas, eu tenho certeza que esse é meu propósito aqui nessa terra. Com certeza. E fica aqui, já tô deixando aqui para você visualizar mesmo. Que é sobre isso aqui, é semear, e ela tem feito isso na vida de outras pessoas. E pra gente encerrar, mas no início ela pontuou, nós não estamos falando aqui de repente de vida em outras áreas, a gente vai focar no financeiro, mas quantas não são as famílias e as pessoas com questões financeiras e que acabam pendendo os outros lados, porque você fica mal financeiramente, você pode ter um problema no relacionamento, na saúde, é uma bola de neve. Eu pode parecer que não, isso. mas... Eu relato que a saúde financeira hoje em dia já foi comprovada, que acho que 78%, né, dos casamentos são... Não sei exato, mas eu acredito que... Eu não lembro o número exato, mas eu fiz a pesquisa, coloquei no livro, e eu falo justamente sobre isso, que até os casamentos estão sendo encerrados, que é uma tristeza, né, que é muito triste. Você fala, gente, por dinheiro, né? Porque as pessoas não conversam sobre isso. Vamos quebrar esse tabu, pessoal. Vamos falar sobre dinheiro. Vamos ajudar o próximo. Porque também tem isso, né? Eu descobri o sucesso pra mim, como investir, não sei o quê. Vou guardar pra mim. Não. Vamos compartilhar. Vamos falar. Por isso que eu não tenho medo mesmo de estar aqui, de falar dos meus erros, dos meus acertos. E a gente tá aqui pra isso. Quem erra, quem acerta é porque já errou. Exatamente. Mas, como ela disse... Não precisa você errar, porque ela já errou bastante ali atrás para saber, claro, de uma forma positiva, né, que a gente falou a palavra, mas ela já teve os erros e acertos dela e agora ela pode te ajudar com certeza. Então não vamos esperar errar não lá na frente. Com certeza. É só procurar Nayara Jundi, ela que tá aqui, vou mostrar de novo então pra gente encerrar esse podcast aqui, que eu amei, e já quero te convidar para outro, viu? Por favor. Eu gostei do papo, tô Obrigada. Precisando saber investir também. O poder da mentalidade financeira, os pilares para um futuro próspero. E o capítulo dela, deixa eu ver, 21, né? Isso. Eu tô aqui, falo. 21. Capítulo 21, protegendo seu patrimônio em crises econômicas, mas ela não fala só sobre isso. No livro ela fala, mas ela também tem como a gente passou para vocês aí, as mídias digitais dela, ela fala sobre muito assunto relacionado a investimento, a poder e mentalidade financeira. Então tem muita coisa. Então, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Passou rápido, você viu, né? Foi um bate-papo mesmo. Quero te agradecer, te convidar para estar comigo novamente. Claro. Se não for agora, porque agora a gente já está saindo aqui da Bienal, lá na nossa editora, que agora Perfeito. A gente tem nosso podcast lá na editora, então já está convidado para estar com a gente lá, pra gente fazer o 2. O 2. Episódio 2. Ótimo. Né? Aí a gente aprofunda mais. Sim, eu acho que são coisas que a gente precisa trazer para as pessoas. E muitas pessoas têm essa coisa de, não, é só rico. Gente, para com isso. Por não favor. existe só rico. Você tem que enriquecer. Exatamente. Então, não é só o rico, não. Todo mundo pode. Inclusive, né, até eu falo muito isso para os meus clientes, que eles não acreditam, mas eu comecei com R$300. Ótimo. Né? Eu comecei ali colocando R$300 todos os meses, que era equivalente, na época, quase 10% do meu salário. Então, é só começar, na verdade. E querer. E querer. Quem não quer dinheiro, né? Então vamos começar com consciência, com consultoria.
E te agradeço mais uma Obrigada. vez. E obrigada por você ter ficado aqui com a gente até esse tempo aqui. Isso aí. Só, ó, buscando conhecimento, eu tenho certeza que você vai crescer muito. Então, ó, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.